Cumprimento o membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, Eider Bosa. Eider Bosa, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe aí do Faixa Livre, a todo mundo que está participando. Obrigado pelo convite. Prazer estar mais uma vez aí com vocês. Prazer nosso mais uma vez, viu, Eider? Obrigado por você estar aqui com a gente depois de bastante tempo para a gente falar sobre um tema, Eider, que a gente vem acompanhando ano após ano aqui no nosso país, e 2025 é um ano muito simbólico, porque hoje, 5 de novembro de 2025, o Brasil completa 10 anos de uma das maiores tragédias socioambientais de sua história. Eu me refiro ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que começou ali como um colapso de uma estrutura de rejeitos, acabou se revelando, Eider, como um dos mais brutais crimes de uma empresa na história do país. 19 vidas perdidas, centenas de famílias desalojadas, comunidades inteiras soterradas pela lama tóxica e um rio, o Rio Doce, que foi morto ao longo de mais de 600 quilômetros, levando destruição até o oceano. Uma década se passou, Eider, e o que se vê é uma impunidade gritante, lamentavelmente. Nenhum dos executivos das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton foram condenados. Os processos seguem se arrastando e os atingidos continuam lutando por indenizações, moradia e reconhecimento. Enquanto isso, as empresas envolvidas retomaram as suas atividades e seguem batendo recordes de lucros, amparadas por um Estado que, em muitos momentos, pareceu mais preocupado em proteger o capital mineral do que as vidas destruídas por ele. Diante desse cenário de descaso e de absoluta naturalização da barbárie, eu te pergunto, Eider, o que é que significa para o movimento dos atingidos por barragens chegar a esses 10 anos sem justiça, sem reparação plena e com o mesmo modelo predatório de mineração ainda operando no país? O que é que essa impunidade revela sobre as relações entre Estado, empresas e populações atingidas no Brasil, especialmente quando a gente está falando desse episódio dos 10 anos do crime da Vale em Mariana, o Eider? Muito bem, Anderson. É isso, né? É uma década, né, de muito aprendizado dessas relações que você mesmo citou, né? A gente vai entendendo como que se desenvolve o capitalismo dentro do Estado brasileiro. Tem coisas nesses 10 anos que mudaram, algumas para melhor, outras para pior, mas as coisas que não mudam, né? Que são estruturantes da nossa sociedade. E como você bem disse, a impunidade é uma delas, né? Há um ano atrás, foi assinado um novo acordo do Rio Doce, chamado Repactuação, que encerrou o processo civil que vinha se arrastando. Não foi o desfecho mais esperado, mais idealizado por nós, não foi por isso que nós lutamos, mas foi um acordo que trouxe avanços, e mais para frente eu posso comentar alguns deles. Por outro lado, também há um ano atrás, pouco depois da assinatura do acordo da repactuação, teve o desfecho em primeira instância do processo criminal. E como você bem disse, no processo criminal, nenhum CPF e nenhum CNPJ ligado à Vale, a Samarco ou a BHP foi devidamente culpabilizado. Na verdade, o processo ele encerra a sentença final na primeira instância, diz que não havia provas suficientes para a condenação. Então, veja bem, foram, na verdade, 20 mortes, porque teve um aborto, né? Então foram 20 mortes no momento do crime. De lá para cá, nesses 10 anos, teve um outro processo, né, de adoecimento e de mortes também pela reparação que foi conduzida pelas empresas através da Fundação Renova. Como você bem disse, é um dos maiores crimes ambientais da história do nosso país. Do ponto de vista da mineração, é o maior crime. Ele não supera em mortes o crime de Brumadinho, mas em extensão de impacto é muito superior. E a justiça falou, não temos provas, né? E aí o Ministério Público recorreu. E está hoje na segunda instância, a segunda instância chamada TRF6. O TRF6, em Belo Horizonte, é o mesmo tribunal que no processo civil que eu falei, na repactuação,
proibiu, vetou, mesmo a pedido até do próprio governo federal, que os atingidos participassem do acordo, que a gente tivesse um acordo participativo diferente do acordo anterior que criou a Fundação Renova. Então, o TRF6, que proibiu os atingidos de participar do processo civil, agora está há um ano para julgar os recursos do processo criminal. Segundo matéria vinculada semana passada nos meios virtuais, aí, o Ministério Público Federal está dizendo que tudo já foi feito e que aguarda só a sentença do TRF6, que não saiu. Pois bem, hoje, dia 5 de novembro, é um dia de luto, mas é um dia de luta. Estamos aí com cerca de 1.500 atingidos em Belo Horizonte, num ato agora cedo que vai contar com a presença do ministro Guilherme Boulos e da ministra Macaé Evaristo num primeiro momento, mas no segundo momento iremos para o TRF6 cobrar várias pautas do processo da reparação civil, mas entre elas a justiça criminal, porque não tem como um crime dessa magnitude ninguém, nem o CPF, nem o CNPJ ser culpabilizado de forma criminal porque não há provas. Isso é meio, eu acho até bastante vergonhoso, não meio vergonhoso para a justiça brasileira. Isso traz uma série de problemas, porque, veja, o processo civil, o acordo, foi um acordo. Por que foi um acordo? Porque as empresas não são culpadas. Então, foi feito um acordo civil, insuficiente, mas com avanços contraditórios, como eu mencionei, mas o fato é que isso é estruturante, porque à medida que você não trata a empresa como criminosa e te força, enquanto governo, enquanto Estado, enquanto empresa, a fazer acordo com ela, porque não há uma sentença que diga que ela cometeu um crime, e isso desemboca toda uma cadeia, né? Então, veja, foi encerrado o processo civil, sem a conclusão do criminal, o criminal foi depois e inocentou, e elas seguem inocentes. Então, é como se assim, elas fizessem um acordo civil, porque para elas é bom, porque elas quiseram fazer, elas não têm, em tese, obrigação nenhuma de fazer um acordo, porque até o momento ninguém sacramentou que elas são criminosas de fato, né? Ender, eu queria explorar um pouco mais justamente isso que você trouxe aí no final da tua resposta. Por que é que a gente não teve punições aos envolvidos até hoje? Só para lembrar aqui, aos nossos espectadores, além das mineradoras, a consultoria VOG-BR, que atestou a estabilidade da estrutura da barragem, também é uma das que estão colocadas aí nessa ação. O MPF pediu a responsabilização das seguintes pessoas: o Ricardo Vescov, que é diretor-presidente da Samarco à época, ou era diretor-presidente da Samarco à época do desastre, o Kleber Terra, diretor de operações e infraestrutura da Samarco, o Germano Lopes, gerente operacional também da Samarco, bem como o Wagner Alves e o Daviele Silva, todos os três gerentes operacionais da Samarco, e do engenheiro da VOG-BR, o Samuel Paes Loures. Dá para entender, Eider, até hoje, 10 anos depois, a gente não ter a punição a nenhuma dessas pessoas que são corresponsáveis por esse processo, por essa tragédia, por esse desastre, enfim, esse crime cometido pelas empresas de mineração aqui no país? Olha, dá para entender à medida do que você trouxe, né? A gente entende no sentido em que a justiça brasileira, ela tá não para fazer a justiça para o povo, né? Ela tá para garantir a segurança jurídica das empresas. E, infelizmente, isso foi escrito em vários processos no decorrer desses 10 anos, né? No processo civil, quando a gente tinha o então juiz Mário de Paula, que se auto-intitulava o Sérgio Moro da Bacia do Rio Doce, ele deu sentenças, foi mais de uma, que ele falava que a justiça brasileira, o sistema judiciário, tinha que zelar pela segurança jurídica da empresa. No processo criminal, eu não sou jurista, longe de mim querer abordar um assunto que não é do meu domínio, mas a sentença que saiu há um ano atrás do processo criminal, ela é muito superficial e rasa, né? Você falar que não tem provas o bastante é você encerrar o assunto antes dele começar, né? Porque uma coisa é você avaliar as provas e debater, e a empresa contrapor e tal, né? Então é algo muito, muito delicado e só nos traz a certeza de que é isso, de que o judiciário brasileiro ele está colocado a postos, não na questão de punir um dos executivos em si,
né? Porque isso até poderia ser punido, um executivo aí prende um engenheiro e tal, né? Mas é resguardar mesmo as empresas da responsabilidade do crime. A gente acompanhou e aguarda julgamento agora da ação que está correndo na Inglaterra. Essa ação ela tem também um fim civil, né? A questão indenizatória e tal, dos indivíduos e também de alguns CNPJs e municípios. Mas lá foram apresentadas provas bem robustas, assim, de que a BHP, em especial, por seu processo em Londres, tinha, sim, todos os elementos para saber que a barragem iria romper e que optou por não fazer nada. Então, houve decisão técnica e política dos executivos, do alto comando da Vale, da BHP e da Samarco. Houve troca de e-mails, tem provas muito, muito robustas de que eles sabiam, sim, que ia romper e assumiram o risco, optaram por não fazer nada. Ao meu ver, são, sim, criminosos e deveriam, sim, estar pagando muito mais do que estão pagando. Como eu falei, o processo civil, graças à nossa luta, avançou muito, o novo acordo, ainda é suficiente, mas avançou muito? Sim, mas poderia ter avançado muito mais se as empresas tivessem sido colocadas em seu devido lugar, o lugar de empresas criminosas e não de empresas que estão colaborando para fazer um acordo e avançar na reparação, que é a narrativa que elas usaram, inclusive se aproveitando disso, né? À medida que a empresa faz um acordo e anuncia para o mundo todo, para os seus acionistas, para as bolsas de valores, que fez um acordo de 170 bilhões, obviamente que as ações da empresa vão valorizar. Então ela ganha com isso no fim das contas, né? Tem dúvida, não tem dúvida. Há uma valorização dos ativos dessas empresas a partir do momento em que são anunciados esses acordos por reparação. Agora, o Eider, como é que você avalia o papel do Estado brasileiro, tanto o judiciário quanto o executivo, nessa conivência, digamos assim, com as empresas responsáveis por esse crime lá em Mariana? O que é que a gente pode dizer sobre o papel das instituições aqui no Brasil em relação a isso? Olha, estruturalmente estão para favorecer a empresa. Aí a gente pode entrar no debate de que o governo atual é muito mais sensível a essa questão do que o governo anterior, de que no Ministério Público Federal nós tivemos nesses 10 anos figuras muito importantes e que colaboraram muito com essa luta, mas eu não vejo figuras, né? Assim como o governo muda, no judiciário muda também. O judiciário é estruturante, mas o juiz de plantão muda. Então já tivemos, eu citei um péssimo juiz, né? Que era o juiz Mário de Paula. Mas tivemos um juiz muito bom também, que foi o Marco Procópio, que reverteu várias coisas dentro do que era possível reverter. No MPF, tivemos procuradores, promotores muito interessantes e outros muito ruins também. Então não é uma avaliação do governo em si, se é o Lula e tal, não sei o quê, ou do procurador em si, ou do juiz em si, mas a estrutura do Estado brasileiro, como você falou, executivo, legislativo e o próprio judiciário, são estruturas que estão para manter, como falei, a segurança jurídica da empresa, os lucros da empresa. A gente teve muita dificuldade nesses 10 anos, porque, veja, o rompimento da barragem, ele coincide com uma fase muito nefasta da história do Brasil, né? É o golpe contra a presidenta Dilma, a entrada do Michel Temer e tudo que ele fez ou desfez, né? De política pública e de construção de um Estado brasileiro um pouco mais democrático. A gente tem a ascensão por vias eleitorais, né, do neofascismo no Brasil, com Bolsonaro. A gente tem a pandemia, né? Então tem tudo isso nesse processo e tudo isso foi influenciado. Mas a gente nunca deixou de fazer a luta, né? Então, por exemplo, você perguntou do executivo. Então, a gente tinha, né, um flanco de atuação no executivo muito grande, né? Que foi uma pauta nossa, a comissão externa que foi montada para acompanhar o processo da repactuação com os companheiros de Minas, né, o deputado Rogério Correia e o companheiro do Espírito Santo, Helder Salomão. Foi um instrumento de luta muito, muito importante, principalmente na época da pandemia, que a gente tinha condições muito limitadas de fazer luta. Como eu disse, né, no judiciário, à medida que a gente começou, ainda em tempos de pandemia, a denunciar dentro do próprio judiciário as bizarrices, até para o próprio judiciário, né, questões muito bizarras, do juiz Mário, e a gente conseguiu trocar o juiz. A gente teve um outro juiz que entrou depois, né, que foi o doutor Michael, muito mais sensível,
No MPF, a gente teve um período muito interessante com a Defensoria Pública, na Força Tarefa do Rio Doce, bem interessante. Então, foi a resistência. Foi um período de resistência contra um sistema que estava dado para que as coisas não avançassem, como dificilmente avançaram. Então, hoje a gente pode dizer que se teve avanço nessa luta, não é porque dentro do Estado brasileiro houve iniciativa. Veio a pressão popular, veio a luta popular, né? Como eu mencionei, todo esse período que a gente vivenciou no Brasil, né? Foi um período de muita resistência, poucas conquistas concretas, para a gente hoje estar, apesar da impunidade das empresas, que foi a primeira parte aqui, a gente está ainda com algum tipo de avanço nessa luta. Eu acabei de voltar ontem de um conselho que o governo federal montou no novo acordo, e o nome do conselho é Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Capixaba. Estou falando isso porque o Litoral Capixaba só está no nome oficial porque foi a luta nossa do movimento, né? Desde o primeiro momento, as empresas nunca aceitaram o fato de que no Litoral Capixaba estava contaminado, como está ainda, né? Contaminado. Saiu agora estudos recentes que seguem mostrando a contaminação e tal. Mas eu estou utilizando só o exemplo assim, de que se a gente conseguiu legalmente criar um conselho que fala que é do Rio Doce e do litoral, e não só do Rio Doce, não é porque chegou o juiz de plantão, o procurador de plantão, o presidente atual e falou, vamos colocar. É porque os atingidos organizados dessa região aqui do litoral do Espírito Santo resistiram enquanto teve que resistir e fizeram muita luta para que, de fato, a reparação chegasse a essa região que era negada, era invisibilizada, né, pelas empresas e pelo judiciário de forma majoritária. Agora, Eider, muita gente ainda acredita que esse desastre que a gente teve lá em Mariana, no ano de 2015, não passou de um acidente. Mas o MAB, de maneira muito responsável, pelo menos na minha avaliação, chama isso de um crime socioambiental. Quais elementos tornam esse caso um crime e não um acidente? E por que é importante manter essa distinção viva na memória coletiva das pessoas? Olha, é muito importante porque, assim, em linha geral, a sociedade ela apoia a causa dos atingidos, né? Ela entende, ela é solidária e a gente é muito, muito grato, né? E quer cada vez mais avançar nesse diálogo com a sociedade. Por outro, essa narrativa construída, que é isso, né? De que o atingido é uma vítima, de um desastre, de um acidente, e que não tem o que fazer, vamos assim dizer, né? Não tem o que fazer. Então é uma questão que a gente precisa sempre ressaltar. Tanto o processo criminal que o Ministério Público Federal moveu lá no começo, né, no ano de 2016, quanto, como eu disse, as provas apresentadas no começo desse ano, ainda nesse ano, na Justiça de Londres, trazem elementos muito concretos de que foi um crime. E como eu disse, um crime premeditado, porque os executivos, os engenheiros, as pessoas que tomam decisões nessas grandes empresas sabiam do risco e não fizeram absolutamente nada para reverter o risco. E o Estado brasileiro, por sua vez, tem uma postura que é estruturante de lavar as mãos. A gente acabou de ver em Minas, recente, o escândalo na NM, né? Em Minas, a mineração ela é um escândalo por si só, né? Então, o Estado brasileiro, ele também, por sua vez, não fez nada, né? À medida que ele facultar a empresa a ela se autolicenciar, né? E a ANM, ela serve para isso, e agora a gente está vendo, infelizmente, isso expandido, né? O Congresso querendo avançar com o PL da devastação. O meu estado, que é o Espírito Santo, já tem o seu PL da devastação estadual aprovado desde o ano passado, né? Então, veja como é estruturante, né? Você, à medida que você vira e fala, olha, grande empresa, é você que vai dizer se é seguro ou não, você também entrega de bandeja, né, a segurança das pessoas, o compromisso ambiental, para que capitalistas que só pensam em lucrar mais e que estão um pouco se lixando para as consequências disso, possam fazer o que bem entender. E o que vai mostrando os desdobramentos desses crimes, Mariana e Brumadinho, no aspecto criminal e em grande parte no aspecto civil, é que o crime compensa.
Você deixa o crime, você lucra até onde puder, deixa o crime acontecer, e depois o que você vai pagar por ele, sabendo que você não vai ser punido, o que você vai pagar por ele compensa, você tira a diferença, né? O valor que foi pago em Brumadinho pela Vale e está sendo pago na Bacia do Rio Doce pela Vale e pela BHP, inclusive no período bem esparso de 20 anos, as empresas em um ano tiram essa diferença em lucro, né? Então, o recado que vai ficando é que é um crime e que esse crime compensa para as empresas. Sem dúvida alguma. Ô Eider, a gente tem falado muito aqui no programa a respeito do modelo de mineração que existe no país, especialmente por conta desses 2 episódios, Mariana, e depois, 4 anos depois, a gente teve aquela situação em Brumadinho. O MAB sempre denunciou que esse modelo de mineração brasileiro é predatório e concentrador. Você pode explicar aqui para a gente o que é que significa na prática o que é que esse modelo significa e de que forma ele cria as condições para tragédias, para desastres como esses que aconteceram, como eu citei aqui em Brumadinho e em Mariana e outra. Algo mudou depois de 10 anos do crime da Vale em Mariana, no nosso modelo de mineração? Como é que o Estado brasileiro tem atuado no sentido, especialmente, de fiscalizar, especialmente em relação aos órgãos de fiscalização, a Agência Nacional de Mineração, enfim, fala um pouco sobre esse modelo e sobre a atuação do Estado, especialmente da Agência Nacional de Mineração, na fiscalização dessas estruturas, dessas barragens. Como eu falei, a fiscalização ela é terceirizada, né? A agência reguladora ela é o modelo neoliberal para esse tipo de situação, né? Então, o fato de existir uma ANM da vida, ela tem essa serventia, né? Ela está aí para poder dar liberdade para as empresas poderem atuar como bem entender. Em Brumadinho, você citou aqui a empresa do Rio Doce, que deu o licenciamento. Em Brumadinho, essa mesma empresa também está sendo processada e respondendo criminalmente, né? É um lobby que vai se criando na mineração, né? É o sistema como a mineração funciona e ela tem esse lobby, então, que, sem aprofundar aqui, mas se a gente pegar aqui as reportagens sobre a operação, né, da Polícia Federal em Minas recente, a gente vai ver que é um lobby que é muito enraizado e muito estrutural em toda a sociedade brasileira. Num estado como Minas Gerais, aí, a licença aos mineiros que eu não sou mineiro, mas isso está mais entranhado ainda, né? A turma lá fala da minerodependência, né? Que é algo muito cruel, porque a maioria dos municípios mineiros e das pessoas que vivem nesses municípios, atingidos em potencial, eles dependem disso, né? São municípios, é um estado que ele não tem uma construção independente, soberana, para além disso, ele é refém disso, né? E isso vai alimentando toda essa lógica, então, que envolve desde lá do vereador, do bairro, da liderança comunitária, que tem relações muito intrínsecas com essas grandes empresas, porque um membro da família acaba trabalhando na empresa e depende disso, tal. Então vai desde uma ponta de algo simples, né, até passando por toda uma estrutura que envolve patrocínio cultural, enfim, envolve parlamentares, envolve os órgãos ambientais, envolve esse lobby de mineração e um monte de outras empresas. A gente via isso muito forte com a Fundação Renova, né? O tanto de outras empresas terceirizadas que a Renova movia e que, como essas outras empresas que a Renova botava para atuar a campo, eram empresas que você ia pesquisar, mas ela, por exemplo, a Sinergia, que fazia o cadastro. O cadastro foi um dos grandes problemas que a gente teve nesses 10 anos, né? Foi um outro crime, né? Na reparação. Aí você vai ver a Sinergia, não, mas a Sinergia também atua com a Vale lá em não sei onde, atua com a Norte Energia lá em Belo Monte, sabe? Então é toda uma estrutura montada e que, com certeza, com o período das privatizações piorou, porque aí nós estamos discutindo uma empresa, e o Lula falou isso algumas vezes, né? Que a gente não sabe nem quem é o dono, então piorou demais com a privatização. A BHP já é uma empresa estrangeira que atua aqui, basicamente só colhendo lucros, e a Vale, genuinamente brasileira, mas já há muito tempo nessa lógica da financiarização e do commodity.
Agora, houveram alguns avanços graças à luta, como eu falei, não porque alguém, em algum momento, decidiu se compadecer pela nossa luta, né? Mas a aprovação da Política Nacional dos Atingidos por Barragens é um marco que não tem como a gente desconsiderar, muito fundamental da nossa luta, né? A pauta de ter um marco legal regulatório, ela é muito antiga, né, na luta dos atingidos, mas ela ganhou um contexto forte, principalmente pós-Brumadinho, nem tanto pós-Mariana, e a gente conseguiu fazer ela avançar com todas as dificuldades, ainda na época da pandemia, para então agora, em 2023, né, a gente ter a aprovação no Senado e a sanção do presidente Lula. Então, a PENAB ela é fundamental, e a PENAB ela fala sobre os direitos atingidos, de maneira geral, bem amplo, mas ela também se refere às barragens enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragens, que também é um outro marco regulatório interessante. Agora é aquilo, né? A lei está no papel. O nosso papel enquanto movimento social, nossa função é tirar a lei do papel e fazer valer. Aí é a luta popular, né? Que vai fazer, então, a lei ser cumprida, a lei avançar, né? Mas eu estou citando porque são dois marcos legais, regulatórios, bem interessantes desse período recente da história do Brasil, e que, com certeza, nenhum dos dois teria sido aprovado se, por um lado, infelizmente, não tivessem havido esses crimes, e se, por outro lado, felizmente, as populações atingidas não tivessem se organizado, resistido e partido para essa luta, né? Sem dúvida alguma, essa mobilização foi fundamental ao longo de todos esses anos. Eider, eu falei ainda há pouco, a gente citou a Agência Nacional de Mineração. Eu queria saber de você, é verdade hoje que a ANM vive um momento de colapso aqui no nosso país? A agência passa por uma situação de desmonte? Olha, isso é o que eles dizem, né? Então eu não tenho condições para avaliar. O que eu posso dizer com propriedade é que neste novo acordo do Rio Doce, a ANM vai receber, porque é em parcelas, um aporte de R$1 bilhão, dinheiro dos atingidos, da nossa luta. Inclusive, a gente discordou e foi muito direto com o governo desde então, que não tinha a menor condição de, nesse acordo, esse 1 bilhão ter ido para a ANM da forma que foi. Porque se, por um lado, a ANM, em tese, deveria evitar esse tipo de crime, fiscalizar, e aí levaria, então, um raciocínio inocente de que, se investir na ANM, esses crimes não vão voltar a acontecer. Por outro lado, a gente, como eu falei, esse tipo de agência regulatória ele está envolto numa lógica neoliberal, estruturante, que, na verdade, não é evitar esse tipo de crime, entregar às empresas o que elas querem, liberdade de mercado para fazer a mineração, para extrair, para se autorregularem e não terem prejuízo. Então, se a ANM hoje está capenga, segundo eles mesmos, isso é um projeto. É um projeto... Não é por incompetência de gestão de quem está lá, né? Não é essa a questão, né? É um projeto estruturante e, repito, eles receberam um aporte de R$1 bilhão. Assim, R$1 bilhão, se é pouco para a reparação, que sempre foi a nossa pauta, não dá para dizer que é pouco para uma agência reguladora, né? Definitivamente não é, né? 1 bilhão são recursos bastante volumosos aí. A gente, enfim, fica. Eu até estou para conversar aqui com o pessoal da ANM para entender o que acontece, o que se passa nesse momento lá na Agência Nacional de Mineração, o que seria esse colapso, essa crise que a agência enfrenta, enfim. Eider, para a gente finalizar aqui o nosso papo, a gente está às vésperas da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que vai começar a partir da próxima semana lá em Belém do Pará. Já há eventos pré-COP acontecendo aqui no Rio de Janeiro, inclusive, até o dia de hoje, enfim. O que a mineração representa hoje, Eider? Você que dialoga muito de perto com isso, o que a mineração, o modelo mineral brasileiro representa hoje para a destruição do meio ambiente? Como é que esse modelo ele afeta esse processo de desmonte ambiental, de destruição dos nossos biomas, o que, obviamente, amplia
a lógica do aquecimento global. Como é que a mineração ela influencia? O que é que ela representa para isso? Olha, eu acho que a mineração é uma das vergonhas, né, do nosso país, infelizmente. A Vale, que um dia na nossa história, antes de eu nascer, foi motivo de orgulho do desenvolvimento nacional, ela se tornou, com todo respeito a todos os trabalhadores que estão lá batalhando dia a dia. A gente aqui é muito parceiro dos sindicatos ferroviários, são parceiros nossos de primeira linha, mas a Vale, e a mineração de maneira geral, a Vale é o símbolo, né? Mas a mineração de maneira geral, ela se tornou, eu acho que uma das grandes vergonhas do Brasil, porque não me parece que é um setor que traz o desenvolvimento nacional, ele é um setor que puxa para trás as possibilidades de desenvolvimento nacional do nosso país. Quando a gente compara, por exemplo, com a Petrobras, que também tem seus problemas, mas na verdade não tem nem comparação. O que é a Petrobras do ponto de vista de contribuir na construção da soberania nacional e o que é a mineração, que é algo totalmente atrasado, enfim, né? A cópia é na Amazônia, é no Pará. A mineração no Pará, o Pará também é um estado, assim como Minas, que infelizmente depende da mineração, e a gente viu agora recente no governo Bolsonaro muito forte, ainda está acontecendo, ainda está tendo muito enfrentamento, aquela mineração na Amazônia, né? Que a gente fala da grande empresa, né? A Vale, mas, como eu falei, essa rede da mineração, esse modelo, ele vai se ramificando até a gente ver, como a gente viu, aqueles crimes, são verdadeiros crimes muito, muito violentos, muito severos contra as populações indígenas na Amazônia, né? E aí, para onde que vai, né? Toda essa riqueza, para onde vai o ouro, o minério e tal, né? Como está lá muito bem registrado e mostrando que não é de hoje, no livro As Veias Abertas da América Latina, né, do Galeano, em que, por diversos momentos, ele cita o Brasil, cita a chegada de empresas estrangeiras da mineração no Brasil, anteriormente até a própria criação da Vale pelo Vargas, né? Então, é algo muito, muito severo e muito, muito forte, né? Agora, aproveitando aqui, eu acho que o encerramento, acho que deixar o convite aí para todos os espectadores do Faixa Livre e tal. A gente está vivenciando hoje exatamente 10 anos de um crime, mas nós também estamos vivenciando 10 anos da construção da luta e da organização popular, né? Como eu bem disse, a sociedade pode ter um olhar do atingido como vítima, e de fato somos, mas não a vítima da vitimização, né? Então, o atingido ele também é um sujeito político que, com todas as dificuldades, a duras penas, está tentando se reconstruir na luta, no seu modo de vida. E aí, então, hoje, dia 5, é a data dos 10 anos do crime, mas a gente também quer lutar e celebrar, porque também é uma luta, o direito de se organizar, que também é um direito. Como eu falei, nesses 10 anos, quando a gente fala de pandemia, de Bolsonaro, esse direito do atingido de se organizar foi quase que proibido, né? A gente beirou ali a ditadura no nosso país. Todo mundo viu o 8 de janeiro aqui, vocês já falaram sobre isso no programa. Então a gente passou na linha tênue, né? Entre a gente poder ter movimento, se organizar, fazer luta, e a gente ter que encarar a realidade dura como ela é, sem poder reagir. Então a gente está completando também 10 anos do MAB no Espírito Santo. Tem 10 anos do crime e 10 anos do MAB no Espírito Santo. Nacionalmente, o MAB já tem quase 40 anos, em Minas Gerais o MAB também já existia há muito tempo, mas no Espírito Santo, essa construção social, que é o movimento dos atingidos, ela começa a partir do rompimento do crime, né? E como eu disse, com muitas indas e vidas, com muito altos e baixos, com muita dificuldade. Então agora, no final do mês de novembro, dias 27, 28 e 29 de novembro, nós vamos realizar aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, o nosso encontro dos 10 anos do MAB, um encontro que vai ter luta, vamos ter luta de rua, vamos inclusive homenagear a companheira Flávia, nossa, que foi morta e assassinada num outro crime muito grave, que foi o crime em Aracruz, atentado neonazista à escola Primo Beat, em Coqueiral de Aracruz, né? Uma das professoras que perdeu a vida aquele dia era militante do MAB, era atingida de regência, que foi a professora Flávia. Então, nós vamos começar o encontro fazendo uma luta contra o fascismo e homenageando a professora Flávia. No dia 28, a gente está organizando um ato político com todo mundo que ajudou a construir essa luta, os sindicatos, igrejas, movimentos,
e agora o próprio governo federal, que chegou mais recente nessa retomada ainda limitada, mas democrática do Brasil, e vamos terminar aí trazendo também a cultura dos atingidos, porque a cultura também é resistência, né? Então as comunidades atingidas, no dia 28, que é uma sexta-noite, né? E no dia 29, vão trazer seus grupos, vai ter os grupos tradicionais, vai ter teatro, vai ter batalha de rima, vai ter slam, que são as várias formas também de resistência que os atingidos cultivam e constroem em suas comunidades. Então a gente vai ter um momento aí de luta, de conquistas e de anúncios com o governo federal, de celebração com os aliados, e aí vocês do Faixa Livre, que são aliados aí de primeira linha, porque todo ano a gente está aqui batendo papo, se quiserem vir, sintam-se extremamente convidados de vir participar aqui com a gente, e vamos ter esse momento também de celebração. Então, vocês do Faixa Livre, mas também quem está aqui, o público que está assistindo, sinta-se convidado, e vem ônibus do Rio de Janeiro, viu? Os atingidos do MAB do Rio de Janeiro vêm para cá, então tá aí a oportunidade de vir participar com a gente. Obrigado, viu, Eider, pelo convite, sempre carinhoso aqui, a equipe do Faixa Livre. Obrigado por você estar aqui com a gente. É um momento da gente lembrar, da gente questionar, cobrar, mas um momento também de celebrar toda essa resistência que se construiu ao longo dos últimos anos em relação a esse modelo mineral brasileiro que é trágico e tem se mostrado ao longo dos últimos tempos. Eider Bosa, quero agradecer a tua presença aqui, enfim, quero mais uma vez celebrar a importância do MAB nesse momento e bons atos para vocês aí ao longo de hoje também dos próximos dias. Obrigado pela tua presença aqui com a gente, viu, Eider? Obrigado, Anderson. Agradecer a toda a equipe do Faixa Livre que ano a ano sempre vem e dá essa oportunidade da gente estar aqui dialogando. Agradecer aí todo o público que também sempre faz questão de participar, de acompanhar, e estamos juntos à disposição aí para seguir na luta. E em janeiro vamos lembrar novamente mais um ano da tragédia de Brumadinho, aqui como sempre fazemos no nosso programa. Meu grande abraço, Eider. Até a próxima. Abraço. Conversamos aqui com Eider Bosa. Eider Bosa, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB,